Em Isaías 55, os versos 8 e 9 nos fazem refletir que os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ana Martins e no vídeo de hoje eu venho trazendo uma reflexão. Me acompanha no Instagram, você sabe que por lá eu compartilho algumas reflexões bíblicas. Então eu pensei em criar aqui uma playlist com as reflexões que eu já levei lá para o Instagram e com as reflexões novas para vocês irem acompanhando. Então, se você já me acompanha lá no Instagram, você provavelmente já acompanhou aí essas reflexões. Comenta aqui embaixo se você quer que eu traga, que eu monte aqui uma playlist com as reflexões que já estão lá, com as futuras também que forem surgindo. A intenção do vídeo de hoje era totalmente diferente. Tenho, na verdade, um cronograma com alguns temas de vídeos que eu quero trazer. Mas desde o início eu venho pedindo para Deus abençoar esse trabalho aqui na internet também, tanto lá no Instagram como neste canal. Eu pretendo por aqui ser um instrumento de Deus, quero que Deus continue usando para poder atingir e alcançar pessoas aí que estejam precisando das mensagens que Ele colocar, né, no meu coração para poder falar. Então o vídeo de hoje não tem nenhum roteiro, eu vou falar aqui o que Deus já colocou no meu coração e o que Ele for falando no decorrer desse vídeo. Para gravar esse vídeo eu vi um conteúdo lá no Instagram onde o principal objetivo da mensagem é sobre isso, sobre os sonhos de Deus serem maiores que os nossos. Inclusive foi um vídeo do André Fernandes, uma pessoa que eu tenho acompanhado, que tem sido conteúdos que tem agregado também na minha vida espiritual. E muito eu tenho aprendido. Eu compartilhei com vocês aqui um pouquinho sobre o meu começo, né, aqui na internet. Inclusive no vídeo anterior eu vinha falar sobre a questão da timidez, da vergonha, né, de se expor. E nesse vídeo que eu assisti eu vinha refletir sobre isso. Nossos sonhos nem sempre são compatíveis com os sonhos de Deus. Os nossos sonhos, na verdade, são rabiscos diante dos sonhos que Deus tem para as nossas vidas. E eu tenho vivido isso. Não tinha o sonho de estar aqui na internet, estar trazendo esses conteúdos. Na verdade, como eu comentei aí nesses vídeos anteriores, eu tinha muito receio de me expor, tinha timidez. E eu não me imaginava estar aqui falando sobre as coisas de Deus também. Mas Deus tem colocado no meu coração e tem me guiado a trazer coisas muito além do que eu imaginava estar trazendo. Então eu posso dizer que os sonhos que eu tinha antes de tudo isso que eu estou vivendo, com certeza eram rabiscos muito simples diante de tudo que Deus está fazendo. E esse vídeo também me fez refletir que se eu tivesse continuado a dar voz à timidez, à vergonha, ao receio de me expor, provavelmente essa mensagem não estaria chegando até você. Você não estaria vendo esse vídeo, nem os outros que eu já trouxe aqui, lá no Instagram. Mas se eu não tivesse começado, eu estaria usando de outras pessoas para levarem essas mensagens até vocês também. Tudo que eu já trouxe até aqui, de alguma forma, essa mensagem estaria chegando até você. Deus já tem sonhos para nossas vidas, mas nós precisamos querer viver esses sonhos. Nós pedimos tanto para Deus cumprir a vontade dele nas nossas vidas, para Deus fazer isso, para Deus fazer aquilo, mas muitas das vezes Deus nos desperta, Deus nos mostra o que fazer e não tomamos atitude por algum medo, por algum receio. E aí eu também fui refletir sobre os exemplos da Bíblia. Se Daniel não tivesse tido a coragem, a valentia que ele teve, ele não teria vivido tudo que ele viveu. Com certeza não era o plano de Deus que Daniel morresse na cova dos leões, não era o plano de Deus que os amigos de Daniel, que Sadraque, Mesaque e Abednego morressem ali na fornalha queimados também. Com certeza não era plano que ele não conseguisse desvendar ali os sonhos do rei. Com certeza Deus já tinha todos esses planos e Daniel teve a coragem, teve a valentia. Se tivesse faltado em Daniel e nos seus amigos a coragem, a valentia, Deus teria preparado outros homens para poder estarem ali naquele momento, para poder viver aqueles milagres, porque a palavra de Deus tinha que ser cumprida. Porque a obra tinha que ser feita ali, daquele jeito, naquele momento. Se Davi também não tivesse tido a coragem de matar ali o gigante, se tivesse pensado, não, eu sou tão pequeno, tão frágil, tantas pessoas já foram, já tentaram matar ali o gigante, e eu só com essas pedrinhas, como que vai ser? Eu não vou conseguir. Se Davi tivesse tido todo esse medo, todo esse receio, com certeza Deus prepararia outra pessoa para poder ir ali, estar naquele momento e matar ali o gigante. E quem sairia perdendo? O próprio Davi. Porque os sonhos de Deus para a vida de Davi já eram grandes. Já era que ele se tornasse um rei, né? Que ele fosse conhecido, que ele fizesse história. Se Davi tivesse ficado com medo, se tivesse faltado a coragem nele, ele sairia perdendo porque ele não teria vivido esses sonhos. Ele continuaria, muitas das vezes, nos sonhos pequenos dele ali. Nós não sabemos, a Bíblia não relata esses detalhes. Mas será que os sonhos de Davi
não era continuar ali pastoreando aquelas ovelhas, continuar ali na simplicidade, continuar só ali naquele ritmo, naquela vida simples? Será que os planos de Davi não eram tão pequenos, tão simplesinhos diante dos sonhos que Deus tinha? E muitas das vezes os nossos sonhos também são tão simples como os sonhos de Davi. Muitas das vezes Davi pode ter pensado isso: vou viver aqui tantos anos, vou fazer uma casinha simples aqui, vou continuar cuidando dessas ovelhinhas aqui até Deus der força, né? Deus der condições. Mas os sonhos de Deus para a vida de Davi iam muito além. Deus colocou nele a coragem, a força, a valentia, assim como Deus coloca em nós também. E assim Deus colocou em Davi, Davi foi fazer a vontade de Deus. E muitas das vezes nós pedimos essa força, essa valentia, essa coragem para Deus. Muitas das vezes o Senhor nos coloca, Ele quer nos encher disso, mas nós voltamos para trás. Em vez de avançarmos, voltamos para os nossos sonhos pequenos, para a nossa simplicidade. Deus se agrada da nossa simplicidade, da nossa humildade. Deus requer isso de nós. Mas além disso, nós precisamos, se nós pedimos para Deus coragem, se nós pedimos valentia, força, nós precisamos encher disso quando Deus mandar também. Porque se Ele está nos enchendo disso, se nós pedimos e se Ele está nos enchendo, nos revestindo, é para alguma obra que Ele vai fazer também. E assim, Deus fez também na vida de tantas outras pessoas na Bíblia, que poderia citar a vida de Ruth, de Noemi. Eu também estava refletindo sobre isso. Se Ruth e Noemi tivessem tomado outro caminho ali, né, que não acabasse não encontrando Boaz, com certeza Deus iria preparar outra mulher, outra pessoa para estar ali junto de Boaz, porque a obra tinha que ser feita, né? Foi através disso que veio Davi depois. Então, se elas tivessem tomado outro caminho, se tivessem ficado com medo, não, vamos ficar por aqui mesmo, ou se não, se a Noemi tivesse ido para a parentela, né, da Ruth, da outra nora, pegado outro caminho, o que iria acontecer? Os sonhos de Deus para a vida delas não teriam se concretizado, se realizado, né? E será que os sonhos da Noemi, da Ruth, não eram sonhos também simples, de viver ali, às vezes, no campo, de ter uma vida bem simplesinha também, só conseguir ter um sustento ali? Será que os sonhos dela também não eram tão simples quanto os nossos sonhos são? Mas os sonhos de Deus eram muito maiores. Ela iria se casar com Boaz e dali ia ter toda essa família, toda essa linhagem. Outra história também que Deus me fez refletir, que Deus me trouxe, foi sobre a história de Abraão. Abraão foi um homem de fé, de muita fé. Ele precisou levar o seu próprio filho Isaac para ser sacrificado. Pensava ele, né, que teria que sacrificar Isaac, mas ele tinha fé. E foi com essa fé que ele tinha que ele respondeu sabiamente quando Isaac perguntou: onde está o cordeiro? Abraão respondeu que Deus iria prover para eles o cordeiro. Com certeza os sonhos de Deus para a vida de Abraão não era que ele, um filho na velhice, amasse tanto para poder depois ser sacrificado. Acredito que Deus colocou o desejo ali no coração do Abraão de ser pai ele nessa velhice. Deus colocou tanto amor por Isaac para depois pegar ele de volta. Não era o sonho, não era o sonho de Deus para Abraão. Mas às vezes o sonho de Abraão era simples, às vezes era continuar ali mesmo na velhice, né, com Sara, envelhecer sem nenhum movimento, assim, algo extraordinário. Mas os sonhos de Deus já eram maiores para a vida de Abraão também. Deus deu Isaac na sua velhice e lá na frente Deus veio a testar a fé de Abraão. E da mesma forma, né, foi a história de Abraão. Se ele também não tivesse acreditado, se ele tivesse tomado outro caminho ali com Isaac, eu penso também que Deus iria preparar ali, ia ter uma outra pessoa para estar naquele momento, para poder vivenciar essa parte, para ficar para nós ali na Bíblia de exemplo, de fé, de referência também. Então temos tantos exemplos na Bíblia, tantas referências, muitas das vezes até parecidas, né, semelhantes com algo que estamos vivendo, ou às vezes estamos vivendo algo tão simples, né, com base no que eles viviam, se formos comparar. Mas para cada um desses que eu mencionei, para todos os outros que às vezes até você lembrou aí, Deus teve um propósito, Deus teve um sonho muito maior do que provavelmente foi o sonho deles também. E assim somos nós, né? Nós temos aqui nossos sonhos pequenos, simples, humildes até, mas os sonhos de Deus são maiores para as nossas vidas também. E assim como eu falei no início, não era o meu sonho estar aqui, sabe? Se eu não estivesse aqui, ia ter outra pessoa para poder levar essa mensagem, essa reflexão até você. Assim como tem outras pessoas levando também mensagens como essas e como muitas outras, né, parecidas.
Mas se é o sonho de Deus para minha vida, eu vou estar aqui para poder viver ele, sabe? Ainda vai ter, como eu disse, insegurança, vai ter receio, mas eu vou estar aqui cumprindo a vontade de Deus para minha vida também, porque é isso que eu tenho pedido para ele há muito tempo. Eu tenho pedido para Deus cumprir a vontade e o querer dele na minha vida. Então, se eu quero que Deus cumpra a vontade dele na minha vida, se eu quero ter a guia e a direção de Deus, eu preciso fazer o que Deus está me pedindo para poder fazer. Peço para Deus cumprir a vontade dele, cumprir o seu querer, para me direcionar, me guiar, mas fico com medo, né? Não venho aqui, não faço esse vídeo, não faço outro vídeo que Deus colocar no meu coração para fazer. Como que amanhã eu vou estar questionando, querendo viver algo novo, algo diferente na minha vida espiritual? Como que eu vou estar querendo amanhã estar mais próximo de Deus se eu estou passando a minha vontade na frente da vontade dele? Isso, vou continuar pedindo para Deus me dar guia, direção, entendimento e sabedoria também, sabe? Discernimento, para eu poder viver os sonhos que ele tem para minha vida, para eu viver o propósito que ele tem já para mim. E isso não significa que vai ser fácil. Nenhum desses processos aí que eu mencionei, tanto de Daniel, de Davi, de Abraão, de Ruth, não foram processos fáceis, lutazinhas, simplesinhas assim, e depois já veio a vitória, já veio a exaltação. Não, teve todo um processo, né? E durante cada um desses processos, Deus foi estruturando eles para quando chegasse a exaltação, para quando chegasse a vitória, para eles terem humildade, reconhecerem o poder e a misericórdia de Deus. Então, nas nossas vidas também vai ser dessa forma. Não vai ser porque Deus está colocando um sonho grande no seu coração que esse sonho já vai começar a ser realizado amanhã. Vai ter um processo também, né? Deus precisa nos estruturar, nos fortalecer. Não é da noite para o dia. Tem aí uma longa jornada, uma longa história. Muitas das vezes hoje nós olhamos para algumas pessoas que nós admiramos e pensamos que foi assim, foi simples, né? Que foi fácil, mas nós não olhamos, não conhecemos a história dessa pessoa, as dificuldades que ela teve, só olhamos o hoje, né? Só olhamos a exaltação, a vitória, mas não olhamos o processo. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então é isso que Deus colocou no meu coração para poder trazer, para poder falar com vocês hoje sobre os sonhos, que os sonhos de Deus são sempre maiores que os nossos. Se você tem aí algum sonho grande que está querendo entrar aí no seu coração, mas que se você ainda não se sente capaz, comece a pedir a Deus para te capacitar, para você conseguir realizar esse sonho. E na medida que você for pedindo para Deus te capacitar, não fuja, não corra, não se esconda. Porque se você está pedindo capacitação, forças, Deus vai te revestir disso. Então, quando pedir, lembre que quando Deus te encher disso, você vai começar de tijolinho por tijolinho a realizar esse sonho que está no seu coração, ver os sonhos que Deus já tem para você.